Javier Milei, que se disse anarcocapitalista e libertário, vence as eleições primárias lá na Argentina. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que seria muito interessante o Javier aí vencer as eleições, tá? Então nesse último domingo ocorreu as eleições primárias lá na Argentina, o que foi aí para a imprensa e para o próprio país uma surpresa o Javier ter ganho essas eleições, tá? As eleições primárias, então não é as eleições oficial aí que ocorre lá no país. E a imprensa disse, né, que o Javier aí é um ultradireitista, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que isso aí também pode acontecer aqui no Brasil e como que a gente pode se proteger. O dólar oficial, o dólar blue, que se chama, lá na Argentina, já bateu mais de 700 pesos argentinos, e isso aí acarreta um monte de problema para a sociedade. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar por que isso aí pode ocorrer, tá? Então, indo aqui direto para a tela, sem mais delongas, isso aqui é o principal, a principal imprensa, né, de notícias lá na Argentina, mostra aí que o Javier Milei, ele venceu as eleições, tá? E o que parece é que a imprensa e o próprio Estado tá tentando colocar uma culpa de tudo que está acontecendo agora no próprio Javier, tá? Então aqui eles falam uma inflação que passa de 14% agora em agosto. Eles falam também sobre o programa de governo, né, lá do Javier Milei. Eles se dizem contra esse plano de governo, tá? Então o Javier Milei venceu com 30% aí da maioria dos votos lá na Argentina, e aqui está um pouco do plano de governo do Javier Milei, tá? Então esse aqui seria os principais planos de governo aí dele, seria dolarizar e abrir a economia. Então o Milei quer retirar a restrição de compra e venda de dólar. Então a partir lá no fim do governo do Maurício Macri, em 2019, eles fizeram um plano para proibir a compra de um determinado valor, né, de dólares lá na Argentina. E isso aí a gente sabe que não é livre economia, e isso aí afeta muitas coisas no país, tá? Então a sua principal bandeira é dolarizar a economia por meio de um sistema livre de concorrência entre moedas. Então eliminar o Banco Central. Especialistas advertem que seria muito difícil no país que não tem reserva em dólares, tá? Então aí a gente vê que a própria imprensa aqui do Brasil também que mostra um pouco contra também a favor aí do Javier Milei ser eleito. Enxugar o Estado e privatizar. Então o Milei diz que querer enxugar ao máximo a máquina pública, reduzindo os atuais 18 ministérios para 8. Então olha só, eles têm 18 ministérios. Imagina o quanto de gasto público é feito lá na Argentina somente para esses ministérios, tá? Então ele destaca a criação de uma pasta de capital humanos, que agruparia saúde, educação, desenvolvimento social, e a extinção de ministérios como a cultura, ciência, tecnologia, mulheres, gênero e diversidade. Então olha a quantidade de ministério que tem, sendo que pode agrupar aí tudo num só, né? Eliminar também a saúde e eliminar a educação e saúde públicas. A gente sabe que saúde e educação pública é da pior qualidade, né? A gente mesmo sabe aqui no Brasil como é que é isso aí. E desregulamentar a compra de armas, tá? E o que acontece? O dólar lá na Argentina, ele dá um salto depois que o Banco Central argentino compra 220 milhões aí de dólares no próprio dólar americano, tá? Então, para cumprir aqui o FMI, o governo desvaloriza e deixa o oficial, né, o dólar oficial subir 21%, tá? E o que isso aí causa no país? Causa uma devastação, né, e das economias dos cidadãos e da própria economia, porque, pô, se o dólar aumenta, os preços dos produtos e dos serviços aumentam ainda mais no Brasil. Uma conta simples, né, que tem que ser feita. Então, após a desvalorização, o governo analisa mais tarifas e gasolina. Então, o governo, ele vem para piorar a sociedade, tá? Essa é a verdade aí. O governo está tentando aumentar aí as tarifas e gasolina por conta de si próprio. Então, ele compra aí uma quantidade de dólares enorme, aumenta lá o dólar na Argentina, e aí o que acontece? Ele quer aumentar aí mais tarifas de gasolina. Como é que a gente pode se proteger? Cara, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como que tu pode te proteger. E também, se tu tá curtindo aí um pouquinho do meu conteúdo, aqui eu tento passar um pouco de conteúdo de tudo aqui, de macroeconomia. Às 18h10 eu faço live aqui no meu canal, às 18h10, falando aí um pouquinho de mercado também. Então, venha participar da minha live aí, também curte o vídeo e já aperta o botão de seguir para ficar por dentro aí do mercado.
tá? E o Xavier Milei, tá? Que se diz ser um ultra libertário, ele está sendo massacrado aqui pelo governo, tá? E aí o Guilherme Michel substitui Tambolin no controle de preços. Então eles estão fazendo o quê? Controle de preços há muito tempo na Argentina, tentando aí fazer um controle de preços na carne, em vários produtos alimentícios e serviços também. O que ocorre é que os próprios comerciantes, os empresários, ele não tem o incentivo de ir lá e plantar, ou incentivo de ir lá e de trazer do outro país. Por quê? Com o governo controlando os preços, o comerciante ele não vai ter lucro. E aí acaba tendo uma enorme falta aí de carne, de vários produtos lá na Argentina. Tá? E aí o mercado, né, argentino se assusta com a vitória do Xavier Milei. Então a bolsa lá na Argentina caiu bastante. Tá? O dólar subiu muito, já vou mostrar o gráfico para vocês, então fica aí até o final do vídeo, lá do dólar na Argentina. E isso aí acaba movimentando também o preço do Bitcoin para um patamar jamais visto aí na história argentina, tá? Lembrando que o dólar aqui oficial na Argentina tem vários dólares lá, né? Tem o dólar blue, que é o dólar oficial, tem o dólar para quem vai viajar para o Catar, tem o dólar que, pô, tem vários tipos de dólar, tem até um dólar lá que era de uma banda que para as pessoas que iam comprar o ingresso aí para a banda. Então o dólar lá, ó, o dólar Catar, por exemplo, está sendo cotado em 731 pesos argentinos aí para te comprar $1. Imagina, né? A nossa moeda comprar apenas $1 com 700. Imagina, R$700 comprar $1. Agora o dólar nosso país está R$5. Imagina saltar para 700. E isso aconteceu muito rapidamente de 2020 para cá. Então, em 2020, que é 2018, aqui a gente pode ver, em próprio 2018, cara, o dólar estava sendo cotado a 16 pesos aqui, ó, 16, 20 pesos, tá? E hoje está sendo cotado a 675 por causa do governo, tá? Não tem outra culpa a não ser por causa do governo. Então a gente vê uma enorme escalada do dólar de 2021, então isso aqui é 2021, ó, chegou a 143 aí pesos argentinos o dólar, ou não? Não, aqui é mais até, ó, 250 dólares em 2021. No último mês aqui estava por volta de 500 a 400 lá, o dólar, o câmbio oficial, e agora está mais de 675. Mesmo com a taxa de juros da Argentina alta. Então, isso não quer dizer nada, taxa de juros. Por quê? Cara, aqui no Brasil, sei lá, tá 15 a taxa de juros, tá 12. Mas não quer dizer nada, por quê? Porque a moeda está muito desvalorizada. Então, a moeda desvaloriza, a taxa de juros é muito alta, então tu ganha a taxa de juros, tu ganha nominalmente, mas o teu poder de compra diminui através do tempo. Então, a taxa de juros é uma verdadeira mentira. E estão te contando e aí tu ainda cai por cima, tá? E esse aqui é o preço do Bitcoin lá na Argentina, que ontem estava sendo cotado a 8 milhões de pesos argentinos. Então, o Bitcoin, ele bate o topo histórico lá na Argentina, tá? Olha só, saiu de 8 milhões aqui e a gente consegue ver num período de 5 anos como o Bitcoin está protegendo as pessoas que estão comprando o Bitcoin lá na Argentina, porque ele sobe muito mais alto que a inflação. Por exemplo, em 5 anos ele subiu 5.378%. Muito mais que a inflação e muito mais lá que a taxa de juros da Argentina. Tá? Então a gente pode ver de 2 anos para cá, e vamos atualizar o gráfico aqui, ver o gráfico, de 2 anos para cá, ó, 213%. Tá? Então a gente consegue ver isso, que o Bitcoin caiu muito nesses últimos tempos aí em dólar. Mas se tu colocar em 10 anos, cara, em 10 anos aí, ó, subiu 1.000 milhões aí por cento. Tá? Não dá nem para ler aqui, 161 milhões por cento, ó, 16 milhões por cento, ó, 16 milhões, 167 e 17%, ó, ou 1.616.717%, tá, em 10 anos aí. Então a gente consegue ver aqui, ó, que o Bitcoin está batendo um recorde histórico com o Xavier Milei lá ganhando as eleições, tá? Então a gente consegue ver aqui, ó, Xavier Milei vence as eleições na Argentina, embora controverso de várias maneiras, o Milei apoia o Bitcoin, então ele é a favor aí o Bitcoin. Até nessa entrevista aqui, que eu não vou colocar o volume para vocês, ele fala super bem também do Bitcoin. Não vou botar o volume, mas ele tá falando aí, ó, que o Bitcoin ou o Ethereum são moedas privadas, né, que veio para dar aí que veio para trazer de volta, né, o poder do cidadão, de empresas, o poder, o controle sobre a própria moeda, né? A gente não tem uma taxa de juros assim tão alta no Bitcoin como tem aí nas moedas fiat, tá? E aqui a gente consegue ver que no Brasil
O M2 brasileiro subiu 40% em fevereiro de 2021, até hoje, tá? Então, 40% do dinheiro de reais que existe subiu de 2021 para cá, tá? De 3 trilhões, aqui trilhão, ó, 100, mil, milhão, bilhão, de 3.800 trilhões para 5 trilhões e 417 bilhões aí, ó. Trilhões bilhões aí de reais argentinos. Então, isso aí também, cara, pode acontecer aqui no Brasil, porque justamente aí a gente vê um governo cada vez maior, um governo esquerdista aí tomando conta, e é isso aí, se protejam, compram Bitcoin. Se tu não estiver entendendo nada do que eu tô falando, escaneia o QR Code, vai direto lá pro meu site, e também tem a minha comunidade também lá, o Batalhão Satoshi. Se inscreve aí no meu canal, que aqui todo dia às 18h10 eu falo um pouquinho sobre Bitcoin, sobre o mercado, como é que a gente pode se proteger. E é isso aí, gurizada, deixa um joinha aí, muito obrigado e tamo junto. Falou!